Olá, vamos iniciar nossa discussão sobre a história das políticas públicas de saúde por meio de uma introdução sobre o tema e uma discussão sobre seus aspectos gerais. Inicialmente, nós precisamos compreender que as estratégias coletivas para enfrentamento de ameaças à saúde de uma população não são recentes. Essa não é uma criação humana recente. De fato, há 3.400 anos, no Egito Antigo, já era possível encontrarmos cidades com sistemas de drenagem pública de eflúvios, ou seja, uma maneira de fazer o saneamento, né, de dejetos humanos e também de águas pluviais. E também no Egito Antigo nós já encontramos sistemas de armazenamento e distribuição de alimentos, ou seja, sistemas que buscavam garantir a segurança alimentar da população em momentos de seca ou de enchentes, ou seja, momentos de catástrofes naturais. Ou seja, a ideia de existir uma organização coletiva para enfrentar ameaças à saúde, ela não é algo recente. De fato, ela acompanha a história da humanidade há mais de 3.400 anos. Bom, é necessário que nós tenhamos a compreensão de que diferentes concepções de saúde e doença resultarão em diferentes estratégias coletivas para se enfrentar os problemas relacionados à saúde e à doença. Nós vamos discutir algumas dessas visões de mundo, certo? Sobre quais são as causas da saúde, da doença, como se pode interferir nessas causas, quais são as possibilidades de ação. Vamos falar sobre as concepções mágica, miasmática, religiosa, moral, quantitativo positivista e qualitativo dialética. Tá? A importância desse segmento é que a gente compreenda como essas visões de mundo vão influenciar na maneira como uma sociedade se organiza em nível coletivo para enfrentamento de problemas relacionados à saúde. Inicialmente, vamos discutir o paradigma mágico, certo? Dentro desse paradigma, a gente observa o quê? Que a saúde é determinada por uma confluência de forças sobrenaturais e naturais, certo? Ou seja, a gente tem tanto forças que estão relacionadas a esse mundo palpável, sensível, que a gente conhece como mundo natural, quanto ao mundo que está além disso, ao mundo que está no nível do mítico, do fantástico, que a gente compreende como um mundo sobrenatural, certo? Bom, um exemplo desse paradigma mágico que a gente encontra até a atualidade. Um exemplo seriam as simpatias. Acho que é de conhecimento geral muitas mães têm uma predileção por ou comprar algum objeto de ouro para a criança pequena, para o bebê ou recém-nascido, ou amarrar uma fita vermelha no braço desse recém-nascido ou uma pequena pulseira de ouro. Esses objetos, eles têm como, além da função de adorno, claro, eles têm também uma função, muitas vezes, de espantar o mal-olhado. Tá? Então a gente vê o quê? Que um fenômeno do mundo sobrenatural, que é a questão do mal-olhado, resulta, a inveja, o mal-olhado, resulta em um problema, às vezes, de saúde, a mãe considera que resulta, às vezes, em problemas de saúde, e aí, para isso, ela tem o quê? Um tratamento que também é ritual. No caso, qual seria o ritual? Amarrar uma fita vermelha no braço da criança ou um pequeno objeto de ouro, ou às vezes uma pequena figa, certo? Então, dentro do paradigma mágico, é assim que se compreende saúde e doença.
O próximo paradigma, né, a próxima concepção de saúde e doença é a concepção miasmática, certo? Nesse caso, a gente não encontra tanto a importância de fatores sobrenaturais, né? Aqui, de fato, o que vai ser mais importante são forças cósmicas, como a influência dos astros, forças da natureza, como as estações do ano, ou determinada situação de um local, ventos, temperatura, etc. Ou também questões dos indivíduos, né? Principalmente aqui a teoria dos 4 humores da medicina grega, né? Clássica. Bom, acontece que essas forças elas confluem para produzir saúde ou doença, ok? Importante a gente entender o quê? Que para o paradigma miasmático, a doença ela é um desequilíbrio dessas forças e o retorno ao equilíbrio é exatamente o tratamento, certo? Então a ideia é que o tratamento seja um retorno justamente a esse equilíbrio. Um exemplo que a gente encontra até hoje dessa concepção de saúde e doença é o horóscopo, né? Você acreditar que existe uma possibilidade dos planetas, das estrelas, terem uma influência no seu cotidiano e inclusive na sua saúde. Muita gente, por exemplo, acredita que cortar o cabelo durante a época de lua cheia é interessante para que o cabelo continue crescendo com mais força, com mais vigor. Ou seja, acreditam na influência de uma força cósmica, né, aqui na sua saúde, por exemplo. Por outro lado, né, nós temos um outro exemplo importante, e aí vem da própria designação da palavra miasma, e que esse termo e esse paradigma eles tiveram uma influência muito grande na medicina até meados do século XIX. Né? O que seria um miasma? Né? O miasma seriam as emanações, né? Os gases que seriam fruto da decomposição de matéria orgânica. Né? Então, cemitérios, pântanos, todos esses locais onde a gente encontra ou acredita que encontra esses cheiros de putrefação, de decomposição, seriam lugares que produziriam essa substância, né, que é chamada de miasma. E esses miasmas seriam responsáveis por causar saúde e doença, principalmente doença, claro. Daí a importância de ter cuidado, né, com a natureza, quando se fosse pensar, por exemplo, em construir uma casa ou uma cidade. Né? Então a ideia seria o quê? De lugares salubres e insalubres, né? Pensando em locais perto de pântanos, por exemplo, sendo considerados locais insalubres, portanto locais que deveriam ser evitados devido à influência dos miasmas, tá certo? Então a gente vê mais uma vez o quê? A ideia de que forças da natureza, né, seriam responsáveis por causar problemas de saúde. O próximo paradigma, a próxima concepção é o paradigma religioso. Okay? Nós vemos no paradigma religioso que a saúde e doença são fruto de graça ou ira. Graça ou ira divina, certo? Então a gente encontra no paradigma religioso um papel central da divindade, certo? Um papel central de de um ser sobrenatural, certo? E por que Deus ou as divindades produziriam ou por que a divindade seria responsável, né, ou desejaria que as pessoas tenham saúde ou doença? Bom, dependeria muito do comportamento das pessoas, certo? Um comportamento virtuoso gera saúde. Um comportamento não virtuoso, o pecado, levaria à doença, certo? Então, dentro dessa concepção de saúde, a gente encontraria o quê? A gente encontraria a graça divina como fruto de um comportamento virtuoso, implicando em saúde, e a ira divina, né,
sendo despertada pelo pecado e gerando, portanto, a doença. Dentro dessa concepção de saúde e doença, nós encontramos as possibilidades de possessão por esses seres divinos ou, principalmente, demoníacos, certo? Então, em alguns casos, principalmente em relação às doenças psiquiátricas, é muito comum a sua identificação no campo religioso com a possessão por algum ser geralmente demoníaco, certo? E qual seria o tratamento possível? Bom, nessa perspectiva, o tratamento possível é a reconciliação com o divino. Reconciliação que pode ser feita por um sacrifício expiatório, um conjunto de orações, oferendas, e uma série de rituais que buscariam, né, reconciliar o pecador com o ser divino. Bom, nosso próximo paradigma é o paradigma moral. O paradigma moral ele é fruto do iluminismo, né? É um paradigma muito mais recente, e esse paradigma ele busca compreender a realidade sem recorrer ao meio sobrenatural. Então não vai tentar recorrer a nada sobrenatural. E também não vai recorrer à natureza ou a determinantes que estejam fora do humano, certo? Então, dentro do paradigma moral, a gente vai enxergar o quê? Vai enxergar que o comportamento humano, né, devido, né, a apetites e desejos exacerbados, pode levar à saúde ou à doença, certo? Então, dentro dessa concepção de saúde e doença, o que importa é se o comportamento humano, né, consegue dominar seus apetites e desejos, certo? A pessoa, o indivíduo que consiga controlar os apetites e os desejos, ele tem saúde. Aquele que vive seus apetites e desejos de forma desregrada não tem saúde, certo? E aí, o tratamento seria o quê? Medidas educativas, certo? Nós trouxemos essa figura aqui para vocês. As figuras anteriores são muito autoexplicativas, né? A gente tinha uma figura de uma bruxa, tinha uma figura religiosa do Goya, a gente tinha uma bruxa, tinha uma figura religiosa do Bosch, e depois a gente também teve uma figura de um livro de alquimia com os 4 elementos. Essa figura ela exige uma explicação adicional, né? Aqui nós temos um exemplo de arquitetura pensada no paradigma moral, certo? É a arquitetura do panóptico, né? A ideia do panóptico é uma ideia que vem de Jeremy Bentham, né? E ele idealiza essa instituição ideal, né? Como é que seria essa instituição ideal? Seria formada por um centro, onde estaria uma guarita, a gente pode ver mais ou menos isso aqui, onde eu estou desenhando essa seta, e aí essa guarita, ela consegue observar um conjunto de celas, certo? Aqui são as celas, ok? Que elas têm uma abertura para o lado da guarita. E a pessoa que está na guarita, ela consegue observar todas as celas, né, ao mesmo tempo em que as celas não conseguem observar para onde ou está se dirigindo o olhar de quem está na guarita. Ou seja, a guarita consegue vigiar as celas sem que as celas saibam se naquele momento estão sendo ou não vigiadas. Ok? Essa ideia dessa estrutura de um pilar central observando o restante do espaço de uma instituição, de um prédio, ela vai ser muito comum tanto no desenho de presídio, vai ser muito comum como um ideal, né? No desenho de presídios, no desenho de hospitais, no desenho de instituições psiquiátricas, certo? Que é a ideia de você ter
essa vigilância constante do comportamento, certo? Vigilância essa que era feita, segundo o paradigma moral, para o bem das pessoas, né? A partir do momento que as pessoas eram vigiadas e controladas, era possível que o comportamento delas se fosse modificado e a partir dessa mudança de comportamento, elas teriam a sua saúde retomada, certo? Um exemplo, né, na atualidade dessa ideia de que os excessos de apetites e desejos, né, levam a problemas de saúde, relaciona-se muito a algumas concepções sobre o uso e abuso de drogas, né? Essas concepções enxergam o uso e abuso de drogas como um vício, né? A ideia de vício é uma ideia muito moral, né? Vício como uma falha de caráter, como uma incapacidade de autocontrole, né? Essa incapacidade de autocontrole geraria doença, né? Que seria as consequências, né? Teria como consequência o abuso de drogas e daí os problemas biológicos, psicológicos e sociais daí decorrentes. Portanto, né, o tratamento seria institucionalizar essas pessoas, né, em locais onde fosse possível exercer uma vigilância constante delas e também uma nova possibilidade de regramento de comportamento. Então, a partir daí se criam, né, na contemporaneidade, algumas instituições onde os internos têm como tratamento a imposição de regras, né? Então, você impõe um horário para acordar, um horário para comida, um horário para algumas atividades laborais, um horário para o almoço, um horário para descanso, um horário para atividades lúdicas, né? Então, a ideia desse tipo de instituição para pessoas que usam e abusam de álcool e drogas é justamente controlar o seu comportamento para que a partir desse controle do comportamento elas aprendam, né, elas aprendam a manter isso daí quando estiverem fora da instituição e eliminem, né, da vida delas esse apetite, esse desejo moderado que, né, é chamado dentro desse paradigma moral de vício. Ok? Nossa próxima concepção de saúde e doença é o paradigma quantitativo positivista, certo? Dentro desse paradigma, a saúde e doença são compreendidas, são concebidas como expressões de uma mesma experiência vital, né? E a diferença entre saúde e doença, ela depende o quê? De medidas físicas, quantitativas, né? Ou de sinais e sintomas, certo? Bom, nós temos aqui a figura do Claude Bernot. Claude Bernot foi um cientista que, entre outros temas, estudou o diabetes e constatou que todas as pessoas têm uma determinada concentração de açúcar no seu sangue, né, de glicose no seu sangue. Contudo, quando essa concentração extrapola um valor considerado normal, uma média, começam a aparecer alguns sintomas e alguns efeitos negativos para a saúde, tá? Então, essa discussão do diabetes, ela consegue deixar muito claro o que é o paradigma quantitativo positivista. Por quê? Porque nós temos um fator mensurável que todas as pessoas, né, expressam, que no caso é a concentração de glicose no sangue. Esse fator, ele pode, né, a gente pode, a partir dele, medir, realizar uma medida em um grande número de pessoas e saber o que é mais comum, né, e a partir daí chamar esse mais comum, mais frequente de normal, e após isso estudar aquelas pessoas que estão fora desse padrão normal, que seriam as pessoas que estão sofrendo com alguma patologia, com alguma doença, tá certo? Importante a gente destacar que esse modelo, né, quantitativo positivista, ele é o modelo que embasa uma grande parte das nossas práticas de saúde contemporâneas, né, como, por exemplo, a ideia da gente trabalhar
as doenças crônicas, como por exemplo hipertensão, a dislipidemia e também as doenças infecciosas serem compreendidas como doenças causadas por patógenos, né? E que trazem as suas consequências de maneira bem objetiva e que também vão ser tratadas de maneira objetiva, né? Por exemplo, se uma doença infecciosa é causada por um agente patogênico, eu vou buscar um antibiótico, um antiviral, para tentar destruir esse agente patogênico, né? Se a hipertensão, né, se é caracterizada por níveis pressóricos que estão acima do normal, eu vou fornecer para a pessoa medicamentos ou estratégias de controle de alimentação, atividade física, que vão ter como objetivo diminuir esses níveis pressóricos, certo? Então, paradigma quantitativo positivista, ele é fundamental, né, para a gente compreender as práticas de saúde contemporâneas. E agora temos por último, né, o paradigma qualitativo dialético, certo? Esse é um paradigma que ele tenta agregar a ideia do paradigma quantitativo positivista, de existir medidas físicas, né, com uma compreensão qualitativa das expressões da experiência vital, certo? Então, dentro desse paradigma, além de se trabalhar com os dados positivos, com as mensurações, né, que são características do pensamento quantitativo, são agregadas questões mais qualitativas, como compreensão do estilo de vida, de qualidade de vida, de projeto de vida, e também uma compreensão mais ampliada de saúde, né, englobando trabalho, produção de riqueza e mecanismos de poder, tá certo? A ideia do paradigma qualitativo dialético se aproxima daquilo que nós conhecemos hoje como uma boa clínica, ou uma clínica ampliada, ou uma clínica crítica, né? Em que você não reduz a atuação sobre o indivíduo, né, a apenas as mensurações da medicina quantitativo positivista. Na verdade, você dá um espaço também para os modos de expressão, para os modos de vida das pessoas. No campo coletivo, né, o paradigma qualitativo dialético se aproxima muito das ideias do movimento brasileiro de saúde coletiva, né, onde existe essa preocupação em agregar o conhecimento quantitativo ao conhecimento qualitativo, né? E existe essa preocupação também em não apenas conhecer, mas intervir na realidade de uma maneira mais abrangente, né? Diferente de modelos de atuação anteriores, certo? Bom, retomando então, o que a gente pode resumir nesse nosso primeiro segmento. Nós podemos fazer um resumo desse primeiro segmento dizendo que as concepções de saúde e doença, como vocês podem ter observado, não são concepções que se apresentam de forma sequencial isolada, né? Se nós pensarmos aqui uma linha do tempo, certo? Nós pensarmos aqui uma linha do tempo, em que aqui nós temos nesse eixo tempo, a gente não vai observar o que? Uma concepção, depois a outra, né? A gente não tem essa característica. O que a gente observa existe, por exemplo, uma concepção mágico, né? Depois uma concepção religiosa, e essas concepções, elas continuam ao longo do tempo, certo? Então, a concepção mágica, embora seja mais antiga, continua até a religiosa, continua até a contemporaneidade. A concepção religiosa, embora antiga, também continua. A concepção quantitativa positivista é mais recente, mas continua. Concepção qualitativa dialética também é mais
mais recente, e todas, né, vão convivendo umas com as outras, certo? De fato, a gente não vê uma suprimindo a outra, mas nós vemos que as concepções elas são paralelas, né? São linhas paralelas. Embora elas não surjam ao mesmo tempo, elas vão se acumulando ao longo do tempo e a gente observa que uma convive com a outra, tanto em nível individual, né? Naquilo que o indivíduo compreende sobre o processo de saúde e doença. Então, ao mesmo tempo em que eu acredito em simpatia, eu também posso acreditar na medicina tradicional, né, no sentido tradicional, na medicina chancelada, né, a medicina dita alopática. Então, eu posso acreditar nas duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu posso me submeter a um procedimento biomédico, tecnológico, mas acreditar também, por exemplo, na influência do mal-olhado, né, na minha vida. Eu posso ser uma pessoa que, ao mesmo tempo que acredita no horóscopo, acreditar na medicina atual, contemporânea, no modelo biomédico, e também ser uma pessoa religiosa que frequenta, por exemplo, a Igreja Católica, né? Então, é possível que um indivíduo ele transite por diversas concepções de saúde, né? Na verdade, o mais comum é isso, é que o indivíduo ele tenha várias concepções diferentes ao mesmo tempo sobre seu processo de saúde e doença. Se nós pensarmos, né, num nível mais abrangente, no nível social, mesma coisa, né? A sociedade brasileira, por exemplo, contemporânea, ela consegue ter ao mesmo tempo essas diferentes concepções funcionando, né, sendo acopladas uma em relação à outra, ok? O que, por vezes, pode gerar conflitos, né, de os profissionais que representam, por exemplo, uma dada concepção entrarem em conflito com profissionais de outra vertente, que concebem a saúde de forma diferente. Bom, importância geral de compreendermos essas concepções de saúde e doença relaciona-se a quê? Relaciona-se a quando se pensar uma política de saúde, é necessário saber qual foi a concepção de saúde e doença que embasou essa política de saúde, certo? Então, se eu compreendo, por exemplo, que um problema de saúde é um problema moral, eu vou trabalhar com políticas como, por exemplo, de abstinência, né? Eu entendo que a gravidez na adolescência, por exemplo, é um problema moral. Então, eu vou tentar fazer com que exista um controle, né, dessas jovens adolescentes para que elas evitem a gravidez. Se eu entendo que o problema da gravidez da adolescência é um problema sob o viés do paradigma quantitativo positivista, né? Então, eu vou pensar o quê? Por que as meninas engravidam, as jovens engravidam? Ora, engravidam porque fazem sexo, né, e não usam método contraceptivo. Então, dentro do modelo quantitativo positivista, nós vamos facilitar o acesso, por exemplo, a métodos contraceptivos. E no paradigma qualitativo dialético, como é que seria? Teríamos a ideia de ter essas ferramentas dos métodos quantitativo-positivistas, mas agregaríamos isso uma compreensão de como essas jovens compreendem seu corpo, como é que elas compreendem a gravidez e a situação de maternidade, e a partir daí também pensar em intervenções, certo? Então é importante para a discussão das políticas de saúde nós sabermos como se concebe saúde e doença. Por quê? Porque a depender do modo como é concebido saúde e doença, é que vai ser desenhada uma determinada política de saúde.